Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão preparados para mais uma Pílula Persona? Quero já agradecer. Muito legal o feedback que vocês estão mandando para nós. Gostei tanto, achei tão legal. Temas, assuntos importantes. Então que vocês sejam muito bem-vindos. É rapidinho. Manda aí para alguém, ó, daqui um pouco já acaba, que é para ser um momento tanto de vocês conhecerem o que a gente vem estudando, assuntos que são importantes para nós, para também vocês conhecerem um pouquinho de nós, né? E aqui vai ser com um tema muito especial. Esse mês de agosto tá lotado de tema e de coisas especiais. Nós vamos falar aí com vocês. Então vão entrando, boa noite. E vocês viram a nossa enquete aí, né? Ficou bem legal. E eu já quero que vocês coloquem aí. Onde vocês acham que a psicologia é fundamental? Qual o lugar, assim, essencial da psicologia? Nós vamos falar sobre isso hoje. Se você já pensou um lugar que ela não existe ou um lugar que ela existe e que precisa ser ampliada, qual o lugar da psicologia aí que vocês acham que é muito, muito importante? Vou esperar as meninas entrarem aqui, convidando aí. Você vai aí nesse íconezinho e você manda para alguém, a pessoa já vê que tá ao vivo, tá? Oi, Ju! Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo e você? Esperar a Vivi entrar. Eu tava dizendo que foi tão legal, né? A pessoa tem dado um feedback tão gostoso, né? Ai, que legal, assisti o Pílula, quando vejo acabou, né? A gente tá toda segunda aqui. Eu recebi muitos elogios do pessoal falando que linda a amizade de vocês. E eu falei, olha que a gente nem tem tempo. É A verdade. gente, aquelas amigas que não tem tempo, mas são amigas, né? E talvez eu acho que é isso, né? É compreender que cada uma está num ciclo vital, né? Tem uma exigência, mas ao mesmo tempo a gente tem desejos muito parecidos, né? Profissionalmente falando, e visões complementares. E assim a gente consegue caminhar juntas, né? Profissionalmente e fraternamente. Ah, eu acho perfeito. Por Uma que que a delícia. Vivi disse que não tá conseguindo? Vamos tentando aí, né? As tecnologias. Eu fiz enquete pro pessoal, me ajuda a fomentar aí onde eles acham que a psicologia é fundamental. Qual é o lugar que não pode faltar a atuação de um profissional de psicologia? Eu tô O que que tentando pôr você... o filtro, tá, gente? E um filtro que eu não brilhe. Ai, ai. Ó, a Viviane tá entrando. Tô convidando ela aí. Oi, Fê. Oi, Carol. A Fê é psicóloga também. Vão respondendo a Ana Kátia. Mais um pouquinho já é, né, Ana? Só falta o diploma. Onde vocês acham que a psicologia é fundamental? Nós vamos falar sobre os lugares, os campos, sobre a nossa enquete de hoje. E esse assunto ele é muito, muito interessante, porque às vezes a gente acha que isso está dado, né, Ju? É assim e não. Muda com o tempo, muda com os programas, muda conforme as demandas sociais, muita coisa ainda a gente precisa lutar em prol da psicologia, né? Aham. Onde você É, acha, Moacir, que a psicologia é fundamental em casa, né? Se perguntar para os maridos aí em casa. ele que lute para a saúde mental dele. Ai, meu Deus. Oi, Jarbas. Ô, o Jarbas já é meu amigo, tá, Cláudia? Que A legal. Mara é uma enfermeira que acabou de entrar aqui. A Mara é uma pessoa que trabalha com saúde, saúde sistêmica das pessoas. Tenho certeza que a Mara entende que saúde mental é fundamental também, né, Mara? A Márcia Cristina, que entrou agora também, uma pessoa que trabalha com enfermagem há muitos anos. Ó, o Moacir falou que saúde mental em casa, sem dúvida, é importante. Tá bem treinada esse. A Vivi não tá conseguindo entrar, Cláudia? Eu acho que não, deve ser a internet dela, né? Que entra e Hum, cai, entra e cai. Será que não é?
Pode ser, né? Fica oscilante. Nossa, gente, a Fernanda Tiviroli, outra enfermeira que entrou aqui. Gente, essa noite a enfermagem tá bombando aqui. O Paulo, agrônomo, entrou aqui. Olha, tô vendo, hein, Paulo? Saúde mental no agro é fundamental também, hein? Por favor, tece um comentário aí, Paulo. Seja bem-vindo. Onde Mas você olha, acha? Oi. pensando assim, né, quando a gente fala nos contextos, né, onde que cabe saúde mental. E é justamente isso, né? Na nossa casa, cabe saúde mental? Como abordar? No nosso trabalho, cabe saúde mental? Como que a gente pode trabalhar a saúde mental nos contextos de relacionamento, né? Como amizade também, relacionamentos afetivos. Ó, uma nutricionista acabou de entrar aí, a Marise Filipim. Possivelmente na nutrição também cabe saúde mental, né, Marise? Outra enfermeira, Fabiana Filipim também. Meu Deus, essa noite o que tem de enfermeira aqui, caramba! Ai, que delícia! Boa noite, Vivi! Boa noite, Ju, boa noite, Cláudia, boa noite todo mundo que Boa está entrando. noite. Boa noite. Então vamos iniciar para ser rápida a nossa pílula, perguntando aí para vocês qual o lugar, né, da saúde mental que vocês acham fundamental e nós vamos falar disso. Esse mês nós temos, então, o dia do psiquiatra, o dia do psicólogo. Nós queremos falar sobre essas áreas, né, o psi dentro da saúde mental. A enfermagem é fundamental. Um dos maiores ganhos, eu trabalho com políticas públicas, daqui a um pouco eu vou falar, que eu entendo da saúde mental no mundo inteiro foi agregar áreas. A saúde mental não é específica de nenhuma área, ela é de todos. E aí tem a enfermagem, a psicologia, a psiquiatria, educação, todo mundo em prol disso, né? Isso eu achei muito lindo. Esse movimento político foi muito legal. Mas vamos lá, eu já quero jogar bola aí. Quem quer começar aí das meninas? Para a gente falar sobre todos os lugares. Foi uma conversa muito legal que a gente teve, né, gurias, assim, falando qual que é a área que a gente vai abordar, né? A gente quer tirar isso que saúde mental é só da psicologia e a gente falou em todos os lugares, né? Todos os lugares são fundamentais, mas o que são todos esses lugares? E aí, quem começa? Sintam-se em casa. Então, né, quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes a gente pensa que se restringe a um consultório, né? Eu preciso ir num consultório para eu poder ter saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em vida, né? A gente está falando em como eu me posiciono diante da vida e diante das pessoas, né? Diante do meu trabalho, diante das coisas que eu faço, diante dos meus desejos. Qual é o meu posicionamento? Então, quando a gente fala de saúde mental e a gente resolveu falar sobre ela estar em todos os lugares, era justamente isso que a gente queria trazer. Porque eu preciso ter saúde mental na minha casa, eu preciso ter saúde mental no meu trabalho, nas minhas amizades, nas relações que eu estabeleço no meu vínculo de trabalho. Eu preciso estar satisfeita com aquilo que eu executo no dia a dia. Toda vez que a gente tem uma disfunção na execução daquilo que a gente faz, ou que a gente faz forçado, sem o desejo embutido, a gente vai ter uma predisposição para um adoecimento, né? E a ideia de ter saúde mental, quando a gente pensa assim em saúde mental, é justamente a gente falar de prevenção. É a gente falar de saúde e não de adoecimento, né? E quando nós falamos de mente, eu sempre digo assim que mente é aquilo que comanda tudo, né? Então, ter saúde mental é estar bem para exercer todas as outras funções da sua vida. Para exercer a função de pai, exercer a função de mãe, de amiga, de colega, de profissional. Como é que você vai trabalhar se a sua vida não está legal? Como é que você vai executar um trabalho bem feito se você não está bem? Né? Como é que você vai praticar um esporte se você não está conseguindo praticar esse esporte, né? Essa semana a gente teve o caso da atleta que optou por não competir, né? E que isso foi muito falado. E ela optou por não competir porque ela não estava bem. E quem já teve algum problema, né, de transtorno mental, alguma alteração, sabe o tanto que o transtorno ele impossibilita.
porque ele tira energia, porque ele tira força, porque ele nos tira a capacidade de desenvolver aquilo que a gente faria outrora normalmente. Então, ter saúde mental é saúde, não é adoecimento, né? Muitas vezes a gente tem receio de falar em saúde mental, porque gera o termo, se aproxima do transtorno mental. E é justamente o oposto. A gente está falando de saúde, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de estar bem. E para estar bem, a gente tem que ir atrás daquilo que nos faz bem, né? E como é que a gente conquista isso? Através das nossas relações, através de como nós nos posicionamos com os nossos pares, com as pessoas que estão ao nosso lado e com o nosso trabalho. E na maior parte das vezes, a forma de se posicionar é uma escolha. Eu me escolho relacionar, a forma como eu vou me relacionar e com quem eu vou me relacionar. Então, essa escolha, ela está dentro do indivíduo. E a forma como ele vai se relacionar também vem de dentro dele. Então, vamos escolher falar de saúde mental? Vamos falar sobre saúde mental? Vamos propagar a saúde mental em qualquer lugar que a gente esteja. Se a mente vai bem, todo o resto vai bem. Se ela não tá legal, ela vai nos paralisar sim. E a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente tanto se propôs a fazer. Era isso, Ju? Que lindo, Vivi. Sabe que eu tô olhando assim, né? Você tá falando e as pessoas estão entrando. Entrou um amigo meu de infância, de adolescência, não infância, aqui agora. O José Alves de Assis Filho, né? E aí eu pensei assim, né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem ciclos vitais. E os nossos amigos, eles fazem parte da nossa saúde mental. O quanto que os relacionamentos, né, que a gente tece, os relacionamentos saudáveis, eles deixam marcas na nossa experiência, na nossa vida, e auxiliam a gente a tornar quem a gente é. Então, saúde mental, e talvez é muito isso que você falou, né, Vivi? Aprender a dizer sim, aprender a dizer não, aprender a dizer sim também para aquilo que é benéfico para nós e que às vezes vai, talvez, destoar, vai melindrar a expectativa do outro, né? Mas que se é importante para mim, se eu contextualizar conforme as minhas necessidades, é importante que eu o faça. E a gente pensar em saúde mental, contextualizando, e depois a Cláudia puxa a questão das políticas públicas, né? Mas saúde mental, gente, cabe na educação, né? Quando a gente pensar nos contextos escolares, e a gente tem que pensar em saúde mental para o professor, para o educador, a gente tem que pensar em saúde mental para as crianças, né? Ah, verdade, Vanessa, aí, ó. Faz mesmo. As amizades mais maduras também fazem muita diferença na vida da gente e trazem saúde mental, né? Então, assim, na educação, quando a gente pensar em contexto empresarial, a minha primeira experiência profissional foi no serviço público e justamente com essa visão de levar a saúde mental para os profissionais. E é interessante que quando a gente pensa em contexto organizacional, existe o desempenho, né? As pessoas têm que cumprir desempenhos, e foi o que aconteceu com a ginasta, né? Então, assim, acostumada, exigida a cumprir um desempenho, e quando a gente imagina empresarialmente, aquelas pessoas que têm que cumprir altos padrões e tudo, metas e tal, tem uma hora em que essa pessoa pode não dar conta. Ninguém é tão bom assim 100% do tempo. E quando essa pessoa tem autoconhecimento e ela pode dizer não, obrigada, eu não quero isso para mim, é libertador para ela. Só que o entorno talvez pode sofrer, né? E isso, né, Gra? A Gra é uma professora, né, uma educadora, precisa-se muito, né? E às vezes até para os pais, né, Graciela? Se a gente pudesse realmente, assim, ó, num universo até utópico que eu vou falar, mas se a gente pudesse ter suporte para esses pais também, né? Escola para pais, educação para pais. Então, outro lugar que cabe, a Patrícia aí, ó, serviço que trabalha com o público, né, Patrícia?
Outro lugar que a gente realmente tem que pensar como um contexto de saúde mental é a nossa prática clínica, né? E essa prática clínica ela tem que ser estendida, não só para o consultório público, né? Mas que a gente realmente, hoje, se a gente pensar, né? Existem lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que existem projetos vinculados a universidades, faculdades de psicologia, onde se tem consultório de rua, que é uma forma de se promover saúde mental, as escutatórias, onde as pessoas podem ser minimamente ouvidas, né? É claro que talvez não tenha um aprofundamento necessário ou importante, mas que já é algum tipo de trabalho. Então, assim, a minha fala hoje na pílula é a seguinte: onde cabe saúde mental? Em todos os lugares em que a gente for. Na nossa família, na escola, no trabalho, contexto. Quando eu falava do contexto organizacional, eu iniciei no público. E eu conheço tantas empresas que realmente investem. E aquela história assim, claro que talvez num dado momento, e hoje de manhã a gente conversava, né? Nós três com duas pessoas que trabalham numa empresa super reconhecida, que é Great Place to Work. Imagina, é uma empresa que ela recebeu um selo de uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E aí essas pessoas que são da gestão de pessoas falavam assim, necessariamente a gente não precisa ter retorno financeiro. A gente quer que as pessoas que trabalhem com a gente, elas se sintam satisfeitas com o que fazem. Que elas tenham realmente um senso de pertencimento. Mas é claro que isso é toda uma caminhada. Então, claro que cabe saúde mental nesse contexto. Gente, em especial na nossa família, né? E é claro. E família, como ela for constituída, pequena, grande, enfim. Então, quer dizer, saúde mental, autoconhecimento, cuidado com o outro, cabe em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então, de momento, Cláudia, passo a palavra para você. Então, né, a Vivi falou da clínica, clínica bem específica, do esporte, a Ju falou do organizacional, da família, e eu, né, coloquei para elas que a minha área, uma das minhas áreas de pesquisa é as políticas públicas. O que quer dizer isso? É muito comum, a gente está, assim, tenta na Pílula Persona, né, meninas, desmistificar, tirar tabus, tanto que saúde mental é transtorno ou, entre aspas, a loucura, que não tem nada a ver, quanto política pública é política. Sempre quando eu comecei a estudar esse tema, me vinha assim, eu não gosto de política. Tem nada a ver. As políticas públicas são uma ação governamental justamente para atingir a população, demandas sociais das pessoas que não têm condições de pagar no privado. Então, é tão importante saúde mental que hoje é o campo de maior atuação dos psi, né? Da psicologia e da saúde mental. É o campo das políticas públicas, onde, então, o dinheiro, o Estado, entende que aquilo é fundamental, trabalhar a saúde mental, seja na prevenção, na atuação, né? A lei do SUS diz isso, a nossa lei magna, aí, a Constituição fala da importância, onde os impostos são revertidos em programas de saúde mental, para atingir a população. Então, ela é fundamental, política pública é isso, né? Conseguir atingir de uma forma que o Estado administre isso, né? E entre aspas, né? Quando a gente fala gratuito, nada é gratuito, é do imposto, mas gratuito para aquela pessoa naquele momento que necessita. Voltado a questões sociais, demandas, né? Então a gente vai ver aí um campo de atuação gigante. Hospitais, unidades de saúde, UBS, escolas, presídio. Você vai ver programas dentro de saúde mental, aí, violência contra a mulher, criança. Então, é um campo tão grande, esporte, cultura, da necessidade. Então, tá dado a necessidade aí. Tanto que tem um órgão no Conselho de Psicologia, tem um programa desde 2006 que é CREPOP, que é Centro de Referência em Treinamento para Técnica de Profissionais que Trabalham em Política Pública. Lá, quem tiver interesse, é muito legal. Você vai ver cartilhas de todos esses temas. Quando eu dava aula, eu amo esse assunto, né? Porque é o nosso compromisso social. É aquilo para além só do recurso. Influenciar, a saúde mental influenciando de forma a mudar não só aquele contexto daquela demanda específica, mas toda uma geração. Uma família tratada, uma família acolhida, uma justiça feita, eles atrelam muito o termo justiça social, você transforma uma geração.
né? Então você imagina, pensem aí comigo, se não só a gente consegue tratar, como diz muito bem a Vivi, se a gente consegue prevenir. Falar de prevenção de violências e todo tipo de violência que tiver, de protagonismo social no sentido de eu ser dono, conseguir me mover na minha vida, o Estado poder ajudar, mas nós também poder, a gente poder contribuir. Estávamos numa reunião, né, que eu fui convidada para o Conselho de Assistência, achei muito pertinente da presidente que disse assim, tem tal projeto, muitas possibilidades, mas os recursos são escassos dentro do Estado. E ela dizia assim, mas tem muita gente que quer ajudar. Então, essa conexão, a gente entender que um problema social é nosso, né? O quanto a minha empresa, eu posso contribuir. Nós tínhamos um trabalho muito lindo em saúde mental com muitos voluntários. Eu acho que 50% daquele grupo era voluntário. Então, a mulher que cortava o cabelo, que ia lá cortar o cabelo do grupo, a outra que trabalhava com música, o outro que deu instrumento. Então, olha que legal, o compromisso social, ele é nosso, né? Então, por isso que a gente fala que saúde mental é nosso compromisso, né? E eu queria indicar aqui também, encerrando, eu gosto muito desse livro que é As Clínicas Públicas de Freud. Ele fala muito, desde o início, Freud, das escolas de psicanálise, eles criaram clínicas com preço social ou gratuitas, justamente porque eles entendem que saúde mental é de todos. E uma frase dele aqui, que eu gosto muito, vou ler para vocês, que diz assim: a primeira exigência da civilização é, portanto, a de justiça. Ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor de um indivíduo. E as políticas públicas vêm justamente com foco em bem-estar comum, bem-estar social, né? Então, eu sempre falo isso, pessoas curadas curam pessoas, né? Quem tem acesso, possibilidade de fazer um tratamento, uma avaliação, ou ajudar alguém. Uma coisa muito bonita que já me aconteceu, que são pessoas que fizeram a terapia e elas disseram, a forma de eu ajudar é pagando terapia para o familiar ou para o conhecido, para essa forma que eu mais consigo ajudar. E eles fizeram isso, né? E tantas outras formas de participação, através dos conselhos, né? Os conselhos de saúde, a gente pode ir lá participar, discutir demandas, né? E quando a gente fala em saúde mental, o recado que eu queria deixar é que o protagonismo em saúde mental, né, mais a área de políticas públicas que eu estudo, nos traz para atuação e não para queixa. Ah, o mundo está doente. Eu lembro quando eu trabalhava nas escolas, né? Falava, a culpa é dos pais. Aí os pais traziam, mas a escola. Eu falei, olha, se ficar num jogo de responsabilidade, não se move para nada. Se fica na queixa. A gente vê isso, né, gurias? É o marido, é o filho, é o outro tem que mudar. Quando a gente fala de saúde mental como compromisso nosso, um compromisso social, a gente vê o que eu posso fazer. Que contribuição eu posso dar? Que seja estudar mais, discutir sobre isso, falar sobre isso, né? De uma forma não preconceituosa, não julgando, né? Não estigmatizando aquela pessoa, compreendendo. Então, a ideia é que a gente quer que a gente assim, sair da queixa e ir para o protagonismo, ir para a participação dentro da saúde mental em todo esse universo, em todo esse campo, né? É isso. E eu gostaria de relembrar o seguinte, né? Inclusive, esse amigo que eu comentei, né? Ele faz um trabalho lindo lá em Goiás e ele faz excursões, assim, trilhas, turismo ecológico, turismo rural, assim, são lugares onde as pessoas vão para encontrar um bem-estar. Entraram pessoas aqui, por exemplo, que trabalham com culinária. E são pessoas que dão cursos de culinária. E a gente ouve muitas pessoas falando assim, nossa, isso é minha terapia. Não é. Isso é terapêutico, né? Então, quando a gente encontra algo prazeroso que a gente faz, que a gente encontra um significado, um sentido para fazer aquilo, seja por lazer ou seja por uma habilidade, por um dom que a gente tenha, aquilo é terapêutico. Terapia, essa busca aprofundada do autoconhecimento, já é uma outra situação, né? Eu queria registrar a entrada do Frei Quelício, meu amigo maravilhoso. Ai, que orgulho ter você aqui hoje no Dia do Padre, amigo. E é isso, assim, complementando, né, Cláudia? Nem tudo é terapia, gente. Mas aquilo que você faz que te faz bem pode ser terapêutico, sim.
Mas preste atenção, como é e com quem você vai dar permissão para cuidar da tua saúde mental. Oi, Sabina! A Sabina psicóloga, o Euler, a gente não pensa tanto para quem a gente vai entregar o nosso corpo, às vezes, o médico, nananana. E quando a gente vai cuidar da nossa saúde mental? Para que profissional você vai entregar esse zelo e esse cuidado e essa técnica? Alegria mesmo, Frei. Né, Vivi? Sim, muita alegria. Oi, Frei. E eu queria deixar o desafio aqui, né? A gente falou sobre todos os lugares. E quem entra aqui, quem nos acompanha, tem esse compromisso conosco, né? A gente sente isso, que a gente não está ensinando, a gente está se unindo no mesmo objetivo. Qual lugar que você pode ocupar para discutir, para levar a saúde mental? Né? Qual o lugar que você pode ser protagonista na organização, no seu trabalho, na sua escola? Então, esse compromisso a gente quer deixar. Qual o lugar que você é convocado, que tem essa possibilidade aí de levar todo esse conhecimento e esse compromisso, né, com sua saúde da mente. Vamos e temos falar recados, sobre né? saúde mental, né? Uhum. Vamos falar sobre saúde mental, vamos praticar saúde mental, né? Acho que isso é fundamental. Temos recados, né, pessoal? Preste bem atenção na nossa agenda aí de agosto, com várias datas e comemorações. No dia 13 à noite, sexta-feira à noite, um dia antes do nosso evento, nosso segundo simpósio, então é um final de semana recheado aí. Nós teremos um evento aberto, gratuito, sobre o Dia do Psicólogo, sobre as áreas de atuação, com colegas que entrarem em contato conosco, que vão falar da sua área para você conhecer um pouquinho. Quem tem interesse em saber, né, como é que funciona tal, como é que atua tal profissional, quais são as diferenças. Hoje achei bem legal que alguém entrou em contato e disse assim, qual sua área de atuação? E às vezes a pessoa está perguntando qual a minha linha teórica, qual a minha experiência, tudo isso a gente vai falar nesse dia em comemoração, né? A nossa singela homenagem aos profissionais da psicologia, esse campo maravilhoso. Dia 13 à noite, tá? Nós vamos divulgar, vai ser gratuito, é só entrar lá no link. E dia 14 será o nosso evento. Ju, quer falar do nosso terceiro simpósio? Então, e eu vi que entrou tanto homem aqui hoje, e não é só para homens, né? Mas quando a gente pensa no Dia dos Pais, paternidade, masculinidade, no dia 14, lá no nosso Café Persona, no simpósio, a gente vai ter um urologista, o Dr. Helder, falando com a gente. Então, fazendo essa interface, né, entre saúde mental e saúde do homem. E a gente vai abordar, né, de uma forma leve, do jeito que a gente gosta de falar, claro, né, sobre essas questões do lugar do homem na sociedade, do lugar do pai na sociedade. E assim, de uma forma... Quem não participou, eu convidaria a participar para ter noção de como é e de como funciona. E quem participou, volta e vem com a gente, né, pro nosso simpósio, porque realmente a gente busca esse saber interdisciplinar. Então, aqui tem duas psicólogas, uma delas, inclusive, é psicanalista, temos uma psiquiatra, e a gente busca trazer pessoas que façam com que a gente pense sobre saúde mental. E esse mês, então, no dia 14, é especial para o homem, é especial realmente para esse lugar, né? O lugar do masculino aí na sociedade vai ser muito lindo, vai ser muito legal. Na próxima segunda-feira, na Pílula Persona, ela antecede um pouquinho o dia do psiquiatra, que é no dia 13 de agosto. O dia do psicólogo é dia 27. O do psiquiatra é no dia 13. E a gente vai ter uma convidada surpresa especial, né? Uma outra psiquiatra para estar conversando com a gente. E eu vi que entrou aqui o Pedro Henrique Piloni, que é um psiquiatra lá de São Paulo, que é uma pessoa fantástica. Eu assisti uma live dele agora, semana passada, com a irmã dele, com a Dani, que é uma psicóloga lá de Cuiabá. Gente, foi uma live linda, emocionante, assim, ó. Pedro Henrique, faça mais lives, tá? E já antecipadamente, já te dou os parabéns pelo seu dia. Então, assim, esse é um mês que a gente vai fazer alguns eventos especiais, as nossas pílulas persona aqui para vocês. E, gente, todos são convidados.
Agora, em especial, dá uma passada lá no simpósio, você não vai se arrepender, não. Renato, te espero no simpósio, hein? Acho que era isso, são essas as datas, né? Gente, um enorme abraço. Obrigado a todos, tá? Obrigado aí da participação de vocês. E estamos juntos nessa causa tão nobre, né? Leve saúde mental e vamos nos construindo, reconstruindo para que possamos fazer a diferença na sociedade. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, um beijo. Beijo.